Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa aula sobre. A gente encerrou falando sobre estamos falando sobre os domínios morfoclimáticos, né? E o vídeo anterior tratou dos domínios, os domínios trabalhados nos vídeos anteriores, né? Domínio amazônico e por último a gente falou sobre o domínio dos cerrados, né? Paramos nessa imagem que vocês estão observando. Tem os pés de buriti aí, buritizais, parece que até passou uma queimadinha aí, né, pessoal? Tá meio degradada essa imagem aí. Mas dá pra ver lá ao fundo o que é um cerrado de cerradão, né? Que fica nessas áreas de baixa altitude, que tem geralmente brejos, riachos e tal, né? Que as árvores elas crescem mais por ser uma área mais úmida, né? E aí a gente falou que tem um cerrado, o cerrado formado mais por arbustos, mais espaçado, que são o que fica em altitudes maiores, né? Que onde, por exemplo, se pratica a agricultura empresarial aqui na nossa região. E aí agora a gente vai falar sobre o domínio das caatingas, domínio da caatinga. Caatinga, vegetação. A caatinga é uma vegetação típica de regiões secas, que chove muito pouco, né? Que aqui no caso do nosso país, talvez não, a vegetação mesmo brasileira, que tem somente no Brasil, genuinamente brasileiro, que só existe no Brasil, é a caatinga, né? Esse tipo de vegetação de clima seco que predomina na região Nordeste. A maior parte do Nordeste é coberta pela vegetação de caatinga, porque a maior parte do Nordeste o clima ele é tropical semiárido, chove pouco. E aí as árvores que nessa região se desenvolvem são árvores que são resistentes à falta d'água, à pouca chuva, né? Aos baixos índices pluviométricos ou baixa quantidade de chuva, certo? Por isso que na região das caatingas, da caatinga, do domínio da caatinga, quando é no período seco, as árvores elas caem as folhas, fica tudo cinza, parece que está tudo morto. Você enxerga os pingos verdes no meio, que são aquelas árvores que não caem as folhas, né? Que são poucas, como é o exemplo do Juazeiro, as regiões onde se planta caju. Fica lá os cajueiros com as folhas, né? Mas a maioria das árvores mesmo, oriundas da caatinga, originais, nativas, elas caem as folhas. E fica aquele aspecto seco, cinza, de cor acinzentada ou embranquecida, né? E quando chove, fica tudo verde novamente. As plantas elas são de pequeno porte, porque não crescem muito por causa da falta de chuva. Raízes profundas, porque vão buscar água no subsolo, lá bem profundo, em locais bem profundos. Por isso que as raízes são longas, espinhentas, né? E essas características das folhas permanecerem na árvore somente no período chuvoso. Chegou o período da seca e baixa. Aliás, as folhas elas acabam caindo, né? Amarelando e caindo. E olha aí, a caatinga, que significa mata branca, é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Ou seja, só existe aqui no nosso país. Possui uma extensão territorial de 734.478 quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 10% do território nacional, e está presente nos estados da região Nordeste, como é o caso do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Piauí, e uma pequena parte do estado de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais ser classificado na região sudeste, de ter outros tipos de vegetação, há uma parte de Minas Gerais que fica na região de cobertura da caatinga, do semiárido, né? E
O único estado da região Nordeste que vocês viram aí que não aparece na lista dos que estão incluídos na Caatinga, que tem a Caatinga, é o Maranhão. O Maranhão, ele não, apesar de ser região Nordeste, ele não tem a vegetação Caatinga, porque o Maranhão não fica na região do polígono das secas, no semiárido. Não fica, né? Talvez os municípios piauienses, ou desculpe, gente, maranhenses, que chove menos, que tem vegetação menor, que é de cobertura do cerrado, é esse próximo aos outros estados da região Nordeste, ou seja, que faz divisa com o Piauí. O resto, à medida que você vai seguindo em direção a oeste do estado do Maranhão, a vegetação ela vai mudando, ela vai ficando mais com um aspecto amazônico, né? E primeiro Cerrado e por último a Amazônia, tanto que o Maranhão, uma parte do estado do Maranhão é incluído na Amazônia legal. Então é o único estado que não faz parte da área de cobertura da Caatinga. Os outros todos, né? O Piauí, por exemplo, apesar da gente ver aqui, os municípios que a gente conhece, chover bem, né? Mas 70% do estado do Piauí fica na região da Caatinga. O Ceará tem integrado quase 100%. Os outros estados, a área de cobertura, ela é maior, né, gente? Fora, com exceção de Minas Gerais, que já fica lá em outra região. E aqui você dá para ver, né? Essa parte onde é que está localizado os estados que ficam na região da Caatinga, né? Olha aí, ó. Essa parte amarelada aí. Ó, e uma das sobre o relevo é composto pela depressão sertaneja, Chapada Diamantina e o Planalto da Borborema. Dizem que o Planalto da Borborema ele é um fator, a presença dele é fator determinante para a existência da Caatinga. O Planalto da Borborema ele possui uma altitudes elevadas, né? O que impede a passagem das massas de ar úmido do Atlântico em direção ao interior do Brasil, ao interior do Nordeste. E chove bem do lado do Oceano Atlântico, onde existe a Mata Atlântica, mas do outro lado do Planalto da Borborema chove pouco, né? Porque a umidade das massas de ar acaba se perdendo quando ela se choca com o Planalto da Borborema, né? Causando a chuva convectiva, certo? E o outro lado do Planalto da Borborema vai ser seco. E a precipitação pluvial na região de cobertura da Caatinga é pequena, irregular e tende a decrescer. Ó. No máximo, 500 milímetros anuais de chuva cai. Né? Cai no máximo 500 milímetros anuais, desculpe. E vive-se a ameaça da desertificação. Assim, ó, gente, ó, aqui na nossa região, Alto Parnaíba, chove em torno de 1.500 milímetros, né? Chove melhor do que Santo Filomeno, Alto Parnaíba. E Santo Filomeno chove em torno de 1.200, 1.300 milímetros anuais. Às vezes tem o ano que chove muito, muito mesmo, chega a 1.500. Né? Vocês terem ideia. Para aqui chove bem, porque aqui não está na área de cobertura da Caatinga. Agora, quando você sai de Alto Parnaíba, vai para Santo Filomeno, quando chega lá em Gilboés, aí já começa a mudar o clima, né? E também a quantidade de chuva, a precipitação anual, ela vai ser menor, a quantidade de chuvas que vai cair durante o ano. E aí você já vai entrando na zona do semiárido da Caatinga. Né? Quando você chega em Cristino Castro, por exemplo, lá as casas elas já têm cisternas, porque chove pouco. Não tem água, não tem córregos perenes ou rios perenes, né, ou permanentes. A maioria são temporários. Aí a necessidade de se construir barragens para poder alimentar o município com água, né? Morro Cabeça no Tempo já fica bastante seco. Chega na Bahia, também a maioria dos estados, dos municípios baianos, chove pouco. Tive a oportunidade de fazer turismo pro
em Natal, João Pessoa. Eu cheguei a conhecer nessas cidades e vi o quanto para lá é seco, né? O quanto os municípios eles são secos, chovem pouco, né? As pessoas não têm muita perspectiva, né? Fui bem na época do mês de janeiro e tinha lugares que praticamente não tinha chovido ainda, né? Tudo seco ainda, né? Então esse como caracteriza a região de cobertura do clima semiárido de Caatinga, influenciando diretamente, por isso que a gente está estudando em geografia, o cotidiano das pessoas, a relação das pessoas com o espaço geográfico. Vamos ver mais aqui, ó. Sobre a Caatinga ainda. Trata-se basicamente de uma zona pobre em recursos naturais, com algumas manchas de ecossistemas mais ricos que permitem outras atividades e lhe confere uma certa dinâmica moderna. Olha aí, até pouco tempo atrás a Caatinga era pobre, muito pobre, né? Mas hoje tem lugares que já se destacam no cenário econômico brasileiro, como é o caso de Juazeiro, Petrolina, né, que fica à margem do Rio São Francisco, essa área toda aí por onde o Rio São Francisco passa, que ele corta o semiárido nordestino. Eles praticam muito a agricultura irrigada. Juazeiro e Petrolina se destacam como grandes produtores de uva no Brasil, além de outros produtos, mas com destaque para a uva. E outra fonte econômica que tem se descoberto muito nos últimos anos é a produção de energia. Tanto a energia eólica, aquela da força do vento, venta muito em alguns municípios do semiárido, como a energia solar, o potencial de produção de energia solar nas regiões da Caatinga, gente, é muito grande, né, na área no semiárido brasileiro. Temos muitos municípios aí que pessoas que passaram a vida inteira sofrendo, vivendo, né, que hoje estão tendo uma renda alta por ter uma torre de energia eólica em seu terreno, tem que pagar, né, o aluguel lá para poder usar o espaço. E hoje essas pessoas vivem bem, né, com a renda relativamente alta, comparando-se com a que não tinha antes, né. E o município se destacando também com a energia solar, né. Então a Caatinga também tem suas riquezas, tem a questão da falta da água, mas onde houve investimentos, é possível se produzir na Caatinga, né? Tem um fator até que eu já vi já fiz uma leitura uma vez, que se tiver a água, né, a quantidade de chuvas ela não vai... o fato de chover pouco ao ano até ajuda o agricultor a organizar, né, a cultura que ele planta, né, controlando através da irrigação. Lugar que chove muito, como aqui a nossa região, tem anos que as pessoas perdem a produção por excesso de chuva, porque ninguém às vezes não consegue prever que na época da colheita vai estar chovendo bastante, né. Já lá eles conseguem controlar isso, já que chove pouco, né, tendo a água para irrigar, conseguem controlar e ter uma boa produtividade. Tem uma frase aqui do Darcy Ribeiro, né, o professor Darcy Ribeiro, muito famoso. Ocupada de longa data pelo sertanejo que acompanhou o gado na escapada da costa para o Agreste e a Caatinga. Olha a frase dele aí, né, em um jornal, O Povo Brasileiro, né, uma obra dele aqui, né, nem jornal, O Povo Brasileiro, que ele escreveu. E assim, gente, a gente está encerrando a nossa aula de hoje, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Muito produtivo. E na próxima, hoje falando sobre o Cerrado e a Caatinga, e nas próximas aulas e os próximos vídeos a gente vai tratar dos outros domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Então, bons estudos para todos. Não esqueçam de acessar o meu canal lá, Saulo Pinheiro Nogueira. Façam o comentário de vocês, que eu vou considerar isso também na hora de avaliá-los. Eu vou estar sabendo que vocês estão acompanhando as aulas e que dê tudo certo, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo no PV ou até mesmo ponham sua dúvida no
no grupo, melhor no PV, às vezes, que no grupo os outros professores também frequentam. E tudo de bom para vocês. Um abraço.